Help Tutoriais, entretenimento, notícias, documentários. Caminhões que andam por aí sem motoristas. Carros e aviões elétricos super velozes e que não poluem o meio ambiente. Balões mais leves que o ar que podem carregar com toda a segurança toneladas em cargas. Meu querido, até parece coisa de filme de ficção científica, mas essas tecnologias de ponta estão sendo criadas nesse exato momento aqui no Brasil. Meu nome é Esdras de Lúcia e esta é a cara do futuro. Hoje vamos pegar uma carona com um projeto de caminhão inteligente que anda por aí sozinho. Iremos para Foz do Iguaçu, no Paraná, para entender como a tecnologia dos motores elétricos automotivos vai revolucionar o futuro dos carros e aviões. No interior de São Paulo, veremos dirigíveis que podem servir como meios de transporte e ajudar a segurança das fronteiras do país. E os nossos copilotos nessa jornada serão os especialistas que estão imaginando o amanhã, em uma conversa sobre o futuro dos meios de transporte. É isso mesmo. Hoje, a cara do futuro vai falar sobre meios de transportes e como estamos mudando a mobilidade com a tecnologia brasileira. A evolução dos motores ao longo do século XX fez os meios de transporte evoluírem de forma muito rápida. Se você parar para entender, em pouco mais de 60 anos, o homem foi da criação do primeiro avião até mandar uma nave tripulada para o espaço. E desde então, nós não paramos. Criamos meios de transportes cada vez mais rápidos e acessíveis. E é claro que isso teve um impacto direto no nosso modo de vida. O mundo inteiro busca formas de melhorar o tráfego das estradas, criar veículos mais inteligentes e melhorar as nossas vidas. Na Alemanha, por exemplo, estão desenvolvendo estradas que conversam com os veículos. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Estradas que conversam com os veículos, através de sinais de trânsito que enviam informações para os motoristas. E aqui no Brasil, tem muita gente hoje com a cabeça no amanhã, pensando em soluções práticas que vão nos guiar nessa estrada para o futuro. Acho que podemos perguntar: como será o futuro quando falamos de meios de transporte? Eu acho que daqui a 50 anos, os veículos autônomos eles já vão ser algo corriqueiro, né? Você não é mais proprietário de um carro. Você entra, aluga um carro, ou tem um carro disponível numa determinada local, você entra nele, indica o seu destino e ele te leva. Esse seria um futuro promissor, interessante, que seria muito viável. E as próximas gerações, elas vão se acostumar com essa ideia de forma muito mais fácil. Então eu acho que essa é uma transição natural. É natural a gente ter esse receio, até que a gente tenha certeza de que a máquina é segura. Para começar, vamos para São Carlos, no interior de São Paulo, conhecer um projeto surpreendente. Todos os dias, milhares de caminhoneiros encaram quilômetros e quilômetros de estrada, levando cargas para cima e para baixo, num ritmo contínuo, que movimenta a economia do país. Mas dentro de alguns anos, essa realidade talvez possa mudar. Conheço o primeiro caminhão autônomo do Brasil, uma máquina que não precisa de piloto. É verdade, é super segura e vai mudar a forma que veremos o trânsito nas estradas. Nós trabalhamos com robótica, né? E nós sabemos que a maior parte dos acidentes de trânsito é causado por falha humana. Então, o motorista ele pode estar cansado, ele está prestando atenção em algum outro detalhe ali no rádio, às vezes comendo, e isso causa um número enorme de mortes e acidentes nas ruas. Daí surgiu a ideia de usar a tecnologia que a gente usa para robôs de pequeno porte para veículos, transformá-los em robôs de grande porte, né? E uma das principais aplicações dessa tecnologia é o transporte de carga. Então, nós acreditamos que automatizar esse processo pode trazer muito mais segurança e conforto para o motorista. Uma das grandes vantagens deste projeto é que qualquer caminhão vai poder contar com essa tecnologia de automação inteligente. Todo o desenvolvimento ele é feito a partir de um caminhão comercial.
né, sem nenhuma modificação de fábrica. Depois disso são adicionados sensores, diversos tipos de sensores, radares, lasers, câmeras. Esses sensores eles funcionam como os olhos do veículo, então eles são responsáveis por detectar o que está em volta do caminhão. Esses sensores eles são ligados a um computador, então ele recebe essas informações e ele tem que tomar a decisão do que fazer diante de cada situação. As situações são bastante complexas. Você está num trânsito aí a uma velocidade relativamente alta, na presença de vários outros veículos, né? E ele tem uma fração de segundos para decidir, por exemplo, quantos graus ele deve virar o volante, qual é a pressão que ele deve aplicar em cada pedal, né? E por fim existe uma automação mecânica que realmente executa esses comandos. Esse processo todo ele leva alguns centésimos de segundo. E isso é muito importante porque toda a segurança do veículo depende dessa velocidade de processamento. Toda pessoa, quando vai dirigir, ela precisa saber onde ela está e aonde ela vai chegar. Então, essas informações elas já existem dentro de um veículo autônomo e, a partir disso, o usuário ele pode dizer aonde é que ele quer chegar. Então, ele pode trabalhar aí por longos períodos sem ter nenhum problema. Ele consegue economizar combustível, então, uma vez que ele é muito eficiente para planejar freadas e acelerações, ele consegue contribuir ainda de uma forma ecológica para a condução dos veículos, né? Então, eu diria que você tem uma perspectiva de um transporte rodoviário muito mais eficiente com essa tecnologia. Agora vem a pergunta: como nós, pessoas, vamos nos relacionar com as máquinas? Até onde vai a participação do motorista na condução e como essa invenção vai impactar no trânsito? Eu acho que a gente está justamente na época de transição, né? Entre que muitas coisas da ficção elas estão virando realidade. Essa etapa de transição, ela é sem dúvidas a mais complexa, né? Se você pensar num trânsito totalmente formado por veículos autônomos, que eventualmente têm até capacidade de se comunicar, você simplifica muito o problema, você torna o trânsito previsível, né? E essa é uma situação confortável para os computadores. Quando você tem alguns elementos humanos, né? Quando você tem um motorista humano no trânsito, você tem um fator aí de imprevisibilidade desse motorista. Então, você demanda programas de computador muito mais sofisticados para entender o que está acontecendo e, eventualmente, até prever quais vão ser as próximas ações desse motorista humano para que o caminhão se antecipe e garanta a segurança. Mas você ainda não precisa se preocupar. A função principal desse caminhão autônomo não é substituir o homem das suas funções, mas sim nos ajudar em nossas tarefas. Bem, ao menos neste momento. Eu acho que a gente pode usar como paralelo os aviões, né? Então, toda a condução de um avião numa rota longa, ela é toda autônoma. E ela é muito mais segura do que uma condução com um piloto humano. Na minha opinião, existe uma tendência muito grande de que a robótica ela faça cada vez mais parte do nosso dia a dia. Então, provavelmente as próximas gerações elas vão conviver muito confortavelmente com robôs e com uma porção de tarefas automatizadas. E aí, curtiu? A tecnologia de carros autônomos já é uma realidade e muitas empresas estão investindo pesado na criação de carros que não vão mais precisar de gente no volante. Mas calma aí, que essa foi só a primeira parte do nosso episódio. Segura aí que daqui a pouco a gente volta com mais um pouco de A Cara do Futuro. Estamos de volta com A Cara do Futuro. Às vezes, para pensarmos no amanhã, temos que revisitar o passado para buscar algumas inspirações. E olhando para trás foi que nasceu a ideia de criar dirigíveis e balões que irão dar uma nova cara para a logística em nosso país. Aqui, a gente está desenvolvendo uma tecnologia que aparentemente é uma tecnologia ultrapassada, é uma tecnologia do passado, mas que ela está sendo revitalizada, ela está sendo remodernizada. A gente trabalha aqui com tecnologias mais leves do que o ar. Então são basicamente balões e dirigíveis. Mas esses balões gigantes não servem somente para carregar cargas e pessoas. Eles também podem ser usados para gerar respostas rápidas em situações de crise e monitoramento. O que a gente desenvolve aqui são soluções para situações táticas, situações de emergência, em que, por exemplo, você teve um desastre ambiental qualquer e você caiu torre de comunicação, você perdeu o celular. A gente quer prover soluções em que você pode chegar com uma carreta, com um veículo, lança um aeróstato, lança um balão cativo, com uma antena, com um sistema de comunicação e você restabelece a comunicação naquele momento. Então a nossa ideia é oferecer soluções mais rápidas e mais práticas
para você poder estabelecer vigilância, comunicação, monitoramento. A ideia é criar um veículo de grande autonomia, com capacidade de carga de até 30 toneladas e que possa atender os vazios logísticos do país, como a Amazônia, por exemplo. O nosso carro-chefe, nosso principal objetivo é chegar numa aeronave para transporte dentro do país. Então é suprir os vazios logísticos, é poder dar assistência nas regiões onde a gente não tem rodovias, onde a gente não tem portos. Nosso foco é fazer um dirigível cargueiro que transporte 30 toneladas de carga. Mas nada impede que no futuro, após esse projeto, a gente desenvolva novas ideias, novos conceitos. Mas atualmente o nosso foco é em logística. Então o caminho para chegar a essa aeronave maior, um dirigível de 150, 200 metros, para carregar muitas toneladas de carga, fazer escoamento de grãos, fazer transporte de containers, requer uma evolução, requer uma aproximação da nossa equipe a esse tipo de ciência, a esse tipo de tecnologia. E para isso a gente está desenvolvendo uma curva de aprendizado dentro da empresa, que começa nesses balões e passa por uma aeronave menor, que hoje está em desenvolvimento dentro da empresa, está em processo de fabricação já. Tem uma aeronave para 6 que carrega em torno de 1,5 tonelada, 2 toneladas, ou então 6 passageiros e mais algumas cargas. E essa aeronave vai ser primordial, tanto para a gente poder dar entrada dessa tecnologia no nosso país, quanto para poder chegar nesse objetivo principal, que é o dirigível logístico. O segredo do sucesso deste projeto é a união de muitos conhecimentos, que tem como missão pensar desde o material de construção do dirigível até suprir necessidades básicas como criação de banheiros internos, por exemplo. Então, qual que é a ideia? A gente tem um pessoal focado em como é que eu modelo e faço o dirigível funcionar como eu quero, um pessoal focado em construir e gerar as estruturas necessárias para o dirigível funcionar e um pessoal de sistemas que vai dar as funcionalidades do dirigível. Então a gente trabalha com a parte de motor, de hélice, de propulsão, a parte de toda de aviônica, a parte elétrica, a parte de energia, de distribuição. Então é inevitável você ter uma equipe multidisciplinar para entregar um projeto desse tamanho. A gente tem que modernizar todas as tecnologias, criar novas soluções, a gente tem que lidar com processos de legalização e fundamentação da utilização dessa aeronave, então a gente tem que trabalhar diretamente com a ANAC, FAA, EASA, que são os órgãos de certificação aeronáuticos. Além disso, a gente tem que preparar o país para esse tipo de operação. Pode ser que hoje ainda tenha muito preconceito, principalmente por causa dos acidentes da década de 30, mas aos poucos a gente consegue convencer, poxa, era uma aeronave da década de 30, né? A gente está desenvolvendo com coisas novas, com coisas mais seguras e hoje as agências fazem a gente garantir de que aquilo é seguro. Então, o dirigível vai ser tão seguro quanto ou mais do que uma aeronave convencional. Então, é só uma questão de tempo e de demonstrar protótipos, demonstrar funcionamento. A sociedade vai passar a aceitar isso muito melhor e aos poucos ela vai ser integrado ao nosso dia a dia. E ainda nas alturas, vamos diretamente para Foz do Iguaçu, conhecer um projeto incrível na área da aviação nacional. Senhoras e senhores passageiros da cara do futuro, apertem os cintos que nós vamos conhecer o primeiro avião elétrico tripulado do Brasil. O avião elétrico, o SORA-E, ele é um protótipo de pesquisa e desenvolvimento. Então ele ainda não é um produto, mas o SORA, que é um produto já com motor a combustão, motor aeronáutico, a gente já comercializa ele. O projeto nasceu em 2010 com uma proposta de subvenção econômica da FINEP de incentivo à mobilidade utilizando formas alternativas de propulsão. Em 2012 a Itaipu se interessou pelo projeto e virou parceiro da ACS, né, na implementação desse sistema de propulsão elétrica na aeronave. Para o avião em si, na verdade, para o eixo da hélice ali, ela não quer saber o que está ali para trás. Ela, na verdade, quando eu estou girando a hélice, eu estou gerando empuxo e beleza, o avião vai decolar se eu tiver um empuxo suficiente. Então, em termos de performance de aerodinâmica, para o avião não muda nada. Essa que foi a nossa ideia. O sistema, agora, vamos falar para trás da hélice. O sistema a combustão, o motor que a gente utilizava é um motor de combustão igual de carro normal. É um motor aeronáutico, ele tem algumas características diferentes. O motor elétrico, ele tem uma vantagem, ele funciona só a bateria, ou seja, a energia ela vem de um pack de baterias que a gente desenvolveu. Né? A corrente sai contínua das baterias, passa num controlador e manda a corrente alternada para os motores. O grande desafio deste projeto é a sua autonomia. Infelizmente, as baterias atuais são limitadas e não podem garantir voos longos com segurança. Hoje a autonomia do SORA elétrico é em torno de 40 minutos.
Um comparativo, o soro a combustão dá em torno de 4 horas e meia. Então, hoje é a geração das baterias de lítio. Lítio-ferro, lítio-polímero, enfim. Mas elas também vão chegar no limite, e elas estão próximo do limite de densidade. Então, a gente está esperando um próximo salto, um outro metal que venha combinar com lítio, ou então outra combinação química, para ter esse ganho energético. O desejo de inovar e estar na vanguarda do mundo tecnológico foi o segredo por trás da criação desse projeto. Mas não é só isso. A inspiração em Santos Dumont, que lá em 1890 dedicou sua vida pela paixão por voar, também foi essencial para motivar a criação desse primeiro avião elétrico no Brasil. A minha motivação foi fazer algo inovador, né? Mas eu sabia, eu sempre soube da questão comercial que ainda está por vir, né? Alguém tem que começar e a gente começou agora. É bem gratificante, assim, como empresa, como engenheiro, né? Ter feito um feito desse. Como você viu, este é um projeto com a cara do futuro, que ainda depende de diversos avanços tecnológicos para que possa alçar grandes voos. Mas vamos ficar de olho no céu, que com certeza teremos boas notícias sobre esse avião elétrico. Não saia daí que nós já voltamos com essa viagem até o futuro. Estamos de volta com a cara do futuro. Os veículos com motores a combustão são um dos principais causadores da poluição no meio ambiente. Ao longo dos anos, pesquisadores focaram seus esforços na criação de modelos alternativos, que causassem menos impacto à natureza. Uma das principais saídas para esse problema são os já famosos carros elétricos. E como o assunto é eletricidade, nada mais justo do que irmos para a usina de Itaipu, um grande projeto do Brasil em parceria com o Paraguai, que já colocou o nosso país à frente no tempo na produção de energia. Lá vamos nós conhecer um pouco sobre os novos projetos que estão sendo conduzidos para a evolução dessa tecnologia no país. Lá atrás, a Itaipu, em 2006, teve uma visão aí de iniciar, startar essa visão aí de carro elétrico. Foi criado o Centro Mobi para a gente ter aí todo o desenvolvimento da tecnologia e inovação focado na área de mobilidade. Nós entendemos ser estratégico para o Brasil, essa contribuição que estamos dando na área de pesquisa, que vai viabilizar no futuro o surgimento de uma indústria nacional. No início, quando se pensava em carro elétrico, erroneamente imaginava que ao migrar para um carro elétrico você teria menos desempenho, você teria algumas limitações, e é exatamente o inverso, né? Por fora ele parece um carro normal, mas por dentro sistemas e componentes elétricos mostram os avanços e as novas tecnologias que fazem este veículo andar. Aqui nós temos uma série de componentes, todos eles conectados entre si, trocando informação com a bateria, trocando informação com o sistema de controle, trocando informação com o modo operacional, com a forma como você está dirigindo o carro, buscando a maior eficiência. Então, a área de mobilidade elétrica é uma área que tem uma relação muito forte com a área de desenvolvimento de software, com a área de protocolos de comunicações, com a área de segurança. E cada vez isso vai aumentar mais, porque o próximo passo é integrar o monitoramento e a conectividade entre os carros. Atualmente, este projeto tem uma frota de aproximadamente 40 veículos em Brasília, Curitiba e Foz do Iguaçu, que são monitorados e acompanhados de perto nessa central de controle. No Centro Mobi, nós temos aqui uma plataforma, né, um sistema que a gente chama que é o MobiMe, onde a gente faz o monitoramento de uma frota de veículos, hoje elétricos, né, mas não necessariamente deve ser só elétricos. Em Curitiba, uma iniciativa vem mostrando o peso desta mudança cultural e tecnológica. Com foco no impacto ambiental da troca de carros a combustão para veículos elétricos, a cidade foi pioneira em adotar modelos elétricos em órgãos públicos locais. Por que nós não podemos reproduzir esse projeto com um lado científico, né, de estudo científico com esse caráter, mais aplicado a uma política pública? Então a Miriam foi para lá, conheceu o projeto e se inspirou no que eles estavam desenvolvendo lá e teve essa ideia de trazer para Curitiba. Então a gente teve um lançamento do projeto em fevereiro de 2014 e logo após esse lançamento a gente começou a fase de implantação. Foi todo um desafio, né? Mas imagine implantar eletropostos. No caso aqui da prefeitura, foi o primeiro projeto onde se implantou eletropostos. Então você não tem uma equipe capacitada, pessoas que conhecem do tema. Então a gente teve que identificar pessoas que conhecem do tema para começar a implantação. E aí, assim, nós temos os dados todos de eliminação de CO2, de meio ambiente do trabalho, porque para o trabalhador que fica dirigindo também, aquele barulho
ele é muito prejudicial. Então a gente está com uma frota atualmente de 11 veículos. Hoje a gente está com 90 mil quilômetros rodados com esses veículos e mais de 11 toneladas de CO2 poupados. E esse carro elétrico que tem aqui, a ideia do surgimento dele é, primeiro, convencer as pessoas das suas vantagens. É uma forma de compartilhamento e chegou muito às pessoas como realmente essa mudança no pensamento. Mas tudo isso tem muitos quilômetros ainda pela frente. O próximo passo deste projeto é criar uma frota de automóveis compartilhados, onde um carro poderá ser dividido por diversas pessoas, diminuindo a quantidade de veículos nas ruas. Ação que vai impactar no trânsito e na qualidade de vida dos curitibanos. Eu acredito muito que no futuro próximo as pessoas utilizarão o carro como assim, preciso fazer compra no supermercado, então vou pegar esse carro aqui, faço a compra, deixo ele ali, não vou usar mais, vou andar de ônibus, vou andar, enfim, com qualquer outro transporte público. Eu acho que esse é o futuro e é um futuro muito próximo. Então, o carro compartilhado é um conceito que faz com que as pessoas não tenham interesse em adquirir um veículo particular. Ela pode ter um veículo para fazer um deslocamento rodoviário, ir para a praia, ir para o interior do estado, da cidade. Mas no meio urbano, nossa intenção é essa, ela abra a mão do seu carro próprio. Essa mudança tecnológica já vem sendo planejada desde os primeiros passos de futuros engenheiros. Na Universidade Federal de Santa Catarina, conhecemos um projeto inovador que une conhecimento com velocidade. Nós desenvolvemos um veículo elétrico de alto desempenho e a gente busca capacitar os nossos membros tanto na área técnica, num perfil mais hands-on, dando essa oportunidade dos nossos membros de implementar um projeto na prática. Bom, o carro elétrico, o que diferencia ele de um carro a combustão interna, basicamente é o drivetrain elétrico. Basicamente é o motor que, em vez de usar a energia química da combustão do combustível, ele usa a energia elétrica fornecida por baterias. Na mídia se destaca muito a questão ambiental, que de fato é muito relevante. Mas o drivetrain elétrico favorece muito vários aspectos da dirigibilidade do automóvel como produto. É um drivetrain mais silencioso, o carro não tem barulho, é um carro mais estável, é um carro mais esperto na retomada de velocidade. A gente conta com 2 motores elétricos, cada um com 30 kW de potência, né? Isso equivale a em torno de 66, 67 cavalos. Ele vai de 0 a 100 em torno de 4 segundos, né? A autonomia dele, como a nossa competição não é uma competição longa, a gente só tem o Enduro, que é a prova mais longa, ele é feito por uma autonomia de 35, 40 minutos, né? Para dar as 22 voltas no circuito. A Fórmula sai, antes de tudo, uma competição de engenharia. Então, quando a gente vai para esse evento, o foco não é uma competição de automobilismo tradicional, não é botar o carro contra as outras equipes das outras universidades e chegar na frente. Os juízes, que em grande parte são engenheiros do setor automotivo, vão estar avaliando a qualidade do projeto. Então, quando a gente leva esse carro para lá, a gente tem que saber defender esse projeto perante os juízes. A gente tem que dizer por que a gente escolheu um determinado material, por que a gente escolheu determinada geometria, o que comprova aquilo que a gente está dizendo, simulações, modelagens. Então, eu sou bem otimista quanto a essa tecnologia. Eu realmente vejo ela como o futuro da mobilidade, tanto em automóveis de passeio, quanto no transporte público e em outros veículos. O futuro é elétrico, com certeza. Pela simplicidade de projeto, pela viabilidade, né? E também pelo impacto ambiental, que hoje a gente tem uma discussão muito mais aprofundada, né? A gente vê como o carro elétrico como uma evolução do automóvel, o próximo passo que a indústria vai tomar nos próximos anos para gerar um produto melhor. No futuro, a tração vai ser elétrica, existem até algumas dúvidas se será uma bateria ou se será uma célula combustível, um outro tipo de tecnologia, mas uma dúvida não existe, a tração será elétrica. Então, desde a década de 60, fala sobre as células combustíveis, onde você teria um elemento químico, um composto químico, do qual conseguisse remover elétrons e criar uma corrente elétrica. É uma tendência, é o que pode tornar mais viável o carro elétrico, um futuro, é um possível futuro, no lugar das tradicionais baterias de lítio.
É assim, tá? As sementinhas estão plantadas, começa a rodar, começam a ver, tem um pouco do marketing nos carros, disso tudo, e assim vai. As pessoas começam a enxergar isso e começam a fomentar também de querer andar, eu quero ver, eu posso usar. No Brasil a gente é capaz de desenvolver tecnologia, não necessariamente tem que ser dependente de outros países. Trabalhar com engenharia já é um grande prazer. E trabalhar numa tecnologia que vai beneficiar a humanidade, beneficiar o Brasil, beneficiar o planeta, realmente é um motivo de muito orgulho, né? É a oportunidade que a gente tem aqui de estar trabalhando em fazer o futuro, que a gente falava há alguns anos atrás. Né? Então é isso, pessoal. Nosso episódio de hoje já acabou, mas nossa jornada para conhecer a cara do futuro está apenas no começo. Vejo vocês no próximo episódio. Até lá!